Estamos juntos mais uma vez. Hoje é quinta-feira, dia 30 de abril de 2020. Esse estudo é direcionado aos funcionários de uma empresa aqui em Maringá, uma empresa que lida com moda, e os funcionários são basicamente mulheres, tem alguns homens, mas basicamente mulheres. Esse estudo é direcionado a essas pessoas. Eu preciso dizer isso porque, de uma certa forma, está sendo postado em outros lugares também, para as pessoas poderem entender o que nós estamos fazendo. Nós começamos semana passada a estudar um pouco os nomes do Senhor Jesus. Nós estudamos o primeiro nome que a pessoa do Senhor recebe, que é o nome de Jesus. Nós entendemos que o nome de Jesus significa "e Ele salvará o povo dos seus pecados". Então estudamos a respeito disso. Fiz um desafio para muitos de vocês sobre novo nascimento. Vocês que eu tenho uma impressão que Deus tem chamado a um novo nascimento, a um arrependimento. E hoje eu vou dar continuidade no estudo desses nomes. Nós vamos estudar o segundo nome que o Senhor Jesus recebe, que é o nome de Cristo. Mas antes disso, eu preciso avançar um pouquinho sobre a questão do nome de Jesus. O nome de Jesus significa "e Ele salvará o povo dos seus pecados". Porém, nós precisamos compreender que nós estamos falando de pecado. E eu queria dizer para vocês o que literalmente no grego significa pecador ou pecado. A palavra pecador significa aquele que perdeu a marca. Olha que interessante. Aquele que perdeu a marca. Esse sentido foi sendo perdido ao longo dos anos. Então, para nós, hoje, pecador é alguém que é dedicado ao pecado. Então, o que é pecado? No grego original, pecado significa perder a marca. Mas, para nós, para uma compreensão um pouco mais clara, pecado significa tudo que pensamos, falamos ou agimos que não corresponde à natureza de Deus. Então, toda maneira pela qual nós nos postamos, nós nos posicionamos na vida, todos os pensamentos, todas as reações, todos os relacionamentos que não são segundo a natureza de Deus, eles vão denotar pecado. Mas eu gostaria de trabalhar um pouquinho o sentido original do pecado, porque a palavra Jesus toca diretamente na palavra pecado. "E Ele salvará o povo dos seus pecados". Ou Ele é o Salvador. Salvador do quê? Daqueles que pecaram. A palavra pecado, então, significa aquele que perdeu a marca. Qual marca? A marca de Deus. Porque nós fomos criados para Deus. Nós fomos criados para pertencermos a Deus. Nós fomos criados para sermos de Deus, para termos uma comunhão com Deus. Lá no Éden, Eva, o texto bíblico diz que quando ela olha aquela fruta, o texto bíblico diz que ela teve um desejo por aquela fruta. Lá o texto bíblico literalmente vai dizer para a gente assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Gênesis 3:6. Então a mulher viu os olhos, desejou os afetos, o coração, e teve desejo de ter entendimento, a mente. Então, o pecado é nós perdermos esta marca de Deus e passarmos a pôr os olhos, passarmos a pôr a mente, passarmos a pôr o coração em tudo aquilo que não é segundo Deus. Adão e Eva perderam essa marca.
e nós também perdemos essa marca. Então, você precisa entender que Jesus só pode ser Jesus na sua vida se você compreender que você é pecador, que você nasceu sem essa marca de alguém que pertence a Deus. Você precisa compreender isso. À medida que você entende isso, então você naturalmente vai sendo edificado nesta pessoa de Jesus. E eu gostaria de mencionar, orando esta semana por esse estudo, pelas pessoas que estão ouvindo, eu me lembrei de 2 textos que eu acho que é muito importante eu relembrar para vocês. O primeiro está em Miqueias, capítulo 7, versículo 18 a 20. Lá ele vai dizer assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos nossos pés as nossas iniquidades e lançarás os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Ele está dizendo que Deus é um Deus que tem prazer na misericórdia e no perdão. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns de vocês que já nasceram de novo, aí da empresa, que Deus chamou, que nasceram de novo, alguns de vocês que entregaram a sua vida ao Senhor na semana passada, vocês podem ter uma luta de acharem que não tem mais jeito de perdoar os seus pecados, de não tem mais jeito de pôr em ordem aquilo que vocês fizeram. É como se vocês tivessem uma marca hoje daquele pecado permanente. E eu quero dizer que não é assim. Porque o Deus que nós amamos perdoa as iniquidades. Ele se esquece da transgressão. Deus, ele é um Deus ímpar. O nosso Deus, ele é único. Quando você genuinamente pede perdão pelo erro que você cometeu, pelo pecado que você cometeu, Deus te perdoa. E o texto bíblico está dizendo que ele se esquece da transgressão que você cometeu, ele nunca mais se lembra. E ele pega este pecado e lança nas profundezas do mar. Preste atenção no que o texto bíblico está nos ensinando. O homem ainda não conseguiu chegar nas profundezas do mar, porque a pressão que a água exerce é tão grande que não há elemento humano descoberto ainda que seja capaz de chegar lá e se manter vivo. Então Deus toma o teu pecado e lança num lugar que ninguém consegue alcançar. Ele se esquece do seu pecado. Então não permita que a sua mente, ou, se você me permitir essa linguagem mais espiritual, que Satanás venha sobre você e fique te acusando daquilo que você fez. Porque uma vez que você pediu perdão, Deus simplesmente perdoou aquele pecado. Ele perdoou, lançou na profundeza do mar. E ele não se lembra mais daquilo. E a primeira pessoa a quem você presta contas dos seus pecados é a Deus, não é as pessoas. Em primeiro lugar é a Deus. E se Deus esqueceu do seu pecado, Deus vai fazer com que você e as pessoas ao seu redor também te perdoem e esqueçam do seu pecado. Então, Jesus lida com o nosso pecado dessa maneira. Ele tem um perdão profundo pelo nosso pecado. E ele não fica lembrando daquilo para nós. Se ele, que é santo, 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 3 vezes santo, nos ensina o texto bíblico, se ele faz isso com o nosso pecado,
nós vamos fazer isso também com o nosso pecado. Pedir perdão a Deus e pedir para Deus tirar aquilo da nossa memória. Nós vamos fazer isso com o pecado do nosso marido. Nós vamos fazer isso com o pecado da nossa esposa. Nós vamos fazer isso com o pecado dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos pais. Nós vamos perdoar os pecados e não permitir que a nossa mente ou que a nossa língua fique acusando as pessoas dos pecados que eles cometeram, porque isso não é segundo a natureza de Deus. Então esse Jesus faz isso conosco. Mas não apenas isso. Se você abrir em 1 João 1:9, o texto bíblico diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra perdão significa mandar embora. Então Deus manda embora aquilo que foi feito. O texto bíblico está dizendo que Deus é fiel e perdoa o nosso pecado, mas não apenas isso. Miqueias também diz que Deus fez isso. Mas agora o texto bíblico, com a luz do Novo Testamento, com a compreensão que se tinha da pessoa e da obra de Cristo, agora o Novo Testamento diz assim, que Ele nos purifica de todas as nossas iniquidades. O que quer dizer isso? Quer dizer que Ele tira aquela essência do pecado, aquele motorzinho que leva sempre a gente a ter o desejo por aquele pecado. Então Ele não apenas nos perdoa, mas Ele começa a tratar com aquele instinto pecaminoso que nós temos. Ele vai tirando aquela natureza pecaminosa, aquela força do pecado que tem dentro de nós, de tal maneira que depois de um tempo você não tem mais necessidade daquele pecado. O bêbado deixa de ser bêbado. A mulher que grita se torna mansa. O homem viciado abandona o vício. Deus é o único na face da terra que é capaz de fazer isso. Não tem remédio que faça isso, não tem ajuda, aconselhamento que faça isso, mas Deus é o único que é capaz de tirar de dentro de nós aquela tendência que nós temos a cometer sempre aquele pecado. Então, por que eu decidi voltar um pouquinho no nome de Jesus? Porque o texto bíblico diz que este nome ia nos salvar dos nossos pecados, nos perdoando e tirando aquela iniquidade, tirando aquele instinto pecaminoso. Fez sentido para você? Por isso, nós clamamos por esse nome. Por isso, como já foi ensinado há umas 3 reuniões atrás, a Bíblia diz que aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10. Então, a gente invoca esse nome Jesus. Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda. Jesus não apenas perdoa o meu pecado, mas Jesus tira aquela inclinação que eu tenho, que me faz gritar dia após dia com os meus filhos, que me faz não conseguir abraçá-los, que me faz ir para o bar, que me faz ser descontrolado com o dinheiro. Então, clame por esse nome. Se você invocar esse nome é poderoso para tratar isso em você. Você está entendendo? Muito bem. Com isso esclarecido, um pouquinho mais sobre o nome de Jesus, vamos avançar para o segundo nome que a Bíblia dá para a pessoa do nosso Senhor Jesus. O segundo nome é a palavra Cristo. Então, lá no texto bíblico de Mateus 1,16, que é o nosso texto básico, diz assim: e Jacó
gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. O que significa a palavra Cristo? Então, cada nome tem um sentido. A palavra Cristo significa ungido no grego. É aquele que foi ungido por Deus. Você vai se lembrar que quando Jesus iniciou o ministério dele, o Espírito Santo desceu como pomba sobre ele. O livro de Marcos nos relata naquele momento que Jesus estava a orar e os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre o nosso Senhor. Meus queridos, quando oramos, o céu se abre. Quando Jesus orou, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ungindo Jesus e capacitando Jesus para o ministério que Deus havia separado para ele. É óbvio que Jesus era Deus, então eu não estou tratando isso aqui. Então, Jesus sempre teve o Espírito, porque Ele é Deus, Ele era 100% Deus, mas também Ele foi 100% homem. E como homem, Ele precisava que o Espírito Santo viesse sobre Ele, ungindo Ele. E esta palavra, ungido, ela vai significar o que para nós? Vai significar que Ele habita os seus e molda os seus segundo o seu caráter. Então, Ele é aquele que, quando vem sobre nós no novo nascimento, Ele vem como Jesus, perdoando os nossos pecados e nos capacitando a lidar com os nossos pecados, mas Ele também vem como Cristo. Significa que Ele vai entrar em nós e vai moldar a nossa natureza, vai mudar aquela natureza que nós temos. Ele vai tomar da natureza dele e colocar dentro da nossa natureza. Há um irmão que define esse momento, um irmão já de idade, ainda vivo, que define esse momento dizendo que o cristianismo ou a igreja significa Cristo no César menos o César. De tal maneira que quando eu estou na minha casa, o César não aparece, mas aparece Cristo no César. Então Cristo vem sobre nós e este ungido de Deus, este sacerdote de Deus, este sumo sacerdote de Deus, ele é capaz de transformar a minha maneira de pensar. Ele é capaz de transformar a minha maneira de sentir. Ele pode transformar a minha maneira de decidir as coisas. Cristo é o único que é capaz de fazer isto. Então Ele não é apenas o Jesus, mas Ele é também o Cristo de Deus, o ungido de Deus, que vem sobre mim e me capacita, me dá condições de ser uma pessoa diferente. Daí, aqueles que nasceram de novo, aqueles que semana passada começaram a invocar o nome do Senhor, vocês estão começando a ter um desejo de ler as Escrituras, de ouvir boas mensagens. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus está nesta Escritura. Ele não está apenas nesta Escritura. A Bíblia diz que Ele é o Verbo. Ele é a palavra. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é esta palavra. Por isso é necessário que, para você receber uma porção deste ungido de Deus, você diariamente tenha um tempo com esta palavra. É uma questão espiritual. Jesus ensinou assim para nós lá em João capítulo 6.
Ele diz assim: as minhas palavras são espírito e são vida. Então, quando eu ouço a palavra deste ungido de Deus, aquilo se torna dentro de mim espírito e vida. De tal maneira que eu consigo fazer coisas, eu consigo ser uma pessoa que eu nunca havia sido antes. Então você precisa procurar nesta palavra. Jesus, no mesmo texto de João 6, também ensinou assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, quando eu como desta palavra, eu vou viver esta palavra. Quando eu como desta palavra, eu estou comendo de Cristo. Quando você lê a Bíblia, você está recebendo de Cristo sobre você. E então você é capaz de viver a vida de Cristo, porque você está alimentado de Cristo. Nesta pandemia, muitos médicos dizem: come proteína, vai comer proteína, porque a proteína melhora a sua imunidade. E aí te ajuda se porventura você pegar o vírus. Porque a regra na fisiologia é a seguinte: o que eu como, eu tenho dentro de mim. Então, se eu tomar vitamina C, eu estou mais preparado para lidar com uma gripe. Se eu comer proteínas, eu estou mais imunizado para os resfriados, para as doenças que vêm sobre o meu corpo físico. No aspecto emocional e espiritual, é exatamente do mesmo jeito. Se você come desta palavra, esta palavra, este Cristo que habita nesta palavra, vem sobre você, e você então é capaz de viver o que naturalmente você não viveria. Eu sou um privilegiado, porque ao conversar com pessoas, eu vejo o quanto Deus é poderoso para transformar. Eu já vi homens adúlteros serem feitos em homens corretos e puros. Eu já vi drogados abandonarem a droga em definitivo. Eu já vi alcoólatras, numa visitação de Deus, abandonarem o álcool por todo o restante da sua vida. Eu já vi viciados, seja lá no que for, bebida, sexo, droga, compra, serem completamente transformados e se transformarem em pessoas com domínio próprio. Eu já vi mulheres azedas se tornarem mulheres dóceis. Eu já vi filhos rebeldes serem filhos obedientes. Tudo porque este Cristo veio sobre eles. O ungido veio sobre eles. E o ungido, então, derramou sobre eles da natureza dele. O ungido significa que ele habita nos seus e molda os seus segundo o seu caráter. Então ele é aquele que nos dá garantia de sermos pessoas diferentes. Então você não foi apenas perdoado dos seus pecados na pessoa de Jesus, você foi na pessoa de Cristo transformado em uma pessoa diferente. Para isso, você precisa ler as Escrituras, ouvir boas mensagens, procurar a Deus de alguma maneira, para que você possa ser edificado por este Cristo. Está entendendo como que funciona? Como que o nome é? Tão simples e tão maravilhoso. Então, continue invocando o nome de Jesus para ter os seus pecados perdoados. E continue invocando o nome de Cristo para que você seja feito numa pessoa diferente, numa pessoa nova. A Bíblia diz uma coisa tão simples e tão maravilhosa. Diz assim: as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Cristo faz isso por nós.
Jesus Cristo faz isso por nós. Amém? Deixa eu orar com você agora. Senhor, vem sobre cada pessoa que está ouvindo esse estudo. Aqueles que já nasceram de novo e aqueles que ainda não nasceram de novo. Senhor, ganha o coração daqueles que não nasceram de novo. Convence-os de pecado, de justiça e de juízo. Vem sobre aqueles que tomaram uma postura do novo nascimento, que invocaram o nome de Jesus, que se arrependeram dos seus pecados. Vem sobre eles e abençoa a mente deles, para que eles compreendam que o Cristo é aquele que molda agora quem eles são, que eles podem ser feitos em pessoas semelhantes a Cristo. Senhor, transforma essas pessoas para que o teu bom nome seja glorificado. Faz isso, nós oramos, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até semana que vem.